Olá pessoal, então dando sequência aqui, esse foi o último slide que nós vimos, né, desde a nossa última aula, né, e nós estávamos estudando as ideias relacionadas à elasticidade. Nós demos um enfoque bem especial à chamada elasticidade do preço da oferta, né. De modo geral, nós estávamos estudando, né, mercados, né? Então, funcionamento dos mercados, que é como os mercados funcionam. E nós chegamos à conclusão de que esses mercados funcionam através da interação entre duas forças muito importantes, que era exatamente a demanda e a oferta. A partir disso, nós derivamos um assunto mais secundário, vamos dizer assim, que era a ideia de elasticidade. De modo geral, a elasticidade era a variação percentual em uma determinada variável decorrente da variação de 1% em outra. No nosso caso específico aqui, aplicado à nossa ideia, a elasticidade de preço da demanda media a variação da quantidade demandada decorrente da variação de 1% de preço, ou seja, né, como a demanda responde a uma mudança do nível de preço. Essa resposta é dada especificamente pela elasticidade. Bom, é, na aula de hoje nós vamos nos concentrar um pouco nos chamados casos extremos, né, que seriam elasticidades infinitamente elásticas ou infinitamente inelásticas. A maioria dos bens não se enquadra nessa ideia de casos extremos, então é muito difícil você encontrar um bem com uma elasticidade que seja perfeitamente elástica ou que seja perfeitamente inelástica. Aí você pode se perguntar: ah, então, por que que eu vou estudar isso se a maioria dos bens, né, praticamente nenhum bem se encaixa nesse tipo de padrão? A ideia é nós conseguirmos estabelecer, primeiro, uma ideia de intervalo, né, o limite máximo que uma elasticidade pode ser e o limite mínimo que uma elasticidade pode ser. E a partir disso, todos os outros bens vão estar classificados dentro desse intervalo, ou perfeitamente inelástico ou perfeitamente inelástico. E eles também nos ajudam a compreender a, a noção, né, de impacto que no caso aqui o preço, né, lembrando que nós estamos na elasticidade do preço da demanda, no caso o impacto máximo que o preço tem sobre a demanda, né, tanto num caso, né, tanto em um extremo quanto no outro. Então, por exemplo, nós temos aqui um tipo de elasticidade, né, extrema, que é a elasticidade infinitamente elástica. Nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, que a elasticidade do preço da demanda, ela tende ao infinito. Né? O que é que isso significa dizer? Né? Significa dizer que a curva de demanda para esse bem, ela será uma reta, né, horizontal, né? Ou seja, não existe relação entre o preço e a demanda. Então, se você for observar aqui, ó, se você tiver uma demanda bem aqui, né, aqui já é bem pertinho de zero já. Então, se sua demanda for bem aqui, o nível de preço continuará sendo esse aqui, P asterisco. Se sua demanda for aqui, um caso bem extremo, né, o nível de preço vai continuar sendo o mesmo. Então, ou seja, não importa o preço o nível de demanda dos consumidores, o nível de preço sempre vai ser o mesmo. Isso quer dizer que não existe relação entre preço e demanda, entendeu? Então, no caso, é um tipo de elasticidade que tende ao infinito. Ou, se você disser em outras palavras, né, mais sofisticadas, né, mais que um economista utilizaria, seria uma demanda infinitamente elástica, entendeu? Então, né, isso significa basicamente, né, uma curva de demanda, né, horizontal, como está descrito aqui nesse gráfico. Bom, um outro caso extremo seria o caso, né, oposto, seria o caso da demanda completamente inelástica, né? Então aqui inelástica. Existe uma regrinha, né, porque às vezes muitos, né, estudantes confundem, né, tipo assim, a demanda inelástica é a que a reta é vertical ou que a reta é horizontal. E aí a forma de você resolver esse dilema, né, vamos dizer assim, é só você observar aqui, ó. O i, ele é um pauzinho, né? Ele é
um, uma retazinha em pé, né? Ou seja, horizontal. Então, aliás, perdão, é vertical. Então, nesse caso, é exatamente isso aqui, ó. Ele representa uma demanda vertical. Então, demanda inelástica, perfeitamente inelástica, é uma demanda anda cuja reta, né, seria cuja curva de demanda seria, no caso aqui, uma reta vertical. E a elasticidade do preço da demanda, que é o que nós estamos interessados, para esse caso seria igual a zero. Então, nesse caso, significa dizer que o nível de preço ele independe, né, da quantidade demandada. Então, por exemplo, se a quantidade demandada é essa daqui, uma quantidade que é asterisco, e o nível de preço é esse, né, a quantidade demandada aqui vai ser a mesma. Se o nível de preço é bem aqui, lá em cima, o nível de preço bem alto, a quantidade demandada continua sendo a mesma. Então, nesse caso, você tem uma curva de demanda que é perfeitamente inelástica. Como eu disse, existem poucos bens na economia que têm esse padrão, né? Mas eles nos ajudam a entender porque eles estabelecem os intervalos, né? Os limites. Então, as demandas da maioria dos bens, ou ela vai ser muito próximo a essa, que é uma demanda perfeitamente horizontal, ou ela vai ser muito próximo a essa, que seria uma demanda perfeitamente vertical, entendeu? Ou seja, ou perfeitamente inelástica, entendeu? Então, todos os outros casos, eles vão estar situados aqui. Então, uma demanda que é perfeitamente, né, inelástica significa dizer que é uma demanda que independe do nível de preço. E uma demanda que é perfeitamente inelástica seria dizer que é um preço que independe do nível de demanda, entendeu? Então, é, seria basicamente isso. O, a, os bens eles serão mais sensíveis ou menos sensíveis ao nível de preço. No caso daqui, isso seria o nível de, o tipo mais sensível, né? Uma demanda totalmente inelástica seria uma altíssima sensibilidade. Então, no caso aqui, uma, uma elasticidade que tende ao infinito, né? Então, seriam bens em que o preço aumentando um pouquinho, a demanda muda completamente, entendeu? Então, assim, é uma variação muito grande na quantidade demandada. Seriam bens que são muito sensíveis à variação do nível de preço. Se o preço aumenta um pouco, significa dizer que a quantidade demandada vai aumentar muito mais, né, do que aquela variação do nível de preço. E aqui seria o caso extremo. Seria o caso em que o nível de preço, mesmo que aumentasse, a demanda praticamente não se alteraria. Então seria uma demanda mais inelástica. Como que o exemplo que eu disse aqui, né? Se o nível de preço está bem aqui, bem próximo de zero, né? Ou aqui a demanda é sempre a mesma. Então, não seriam bens, né, cuja a estrutura de demanda ela é bastante, ela não é tão sensível, né, vamos dizer assim, ao nível de preço. Lembrando que uma palavra substituta para elasticidade é sensibilidade. A elasticidade ela mede exatamente a sensibilidade de uma variável em relação a outra. Nesse caso aqui, nós estamos estudando a elasticidade, a sensibilidade, perdão, da demanda em relação ao preço. Então, né, vocês têm agora uma ferramenta, né, que vocês podem classificar todos os outros bens, né, entre perfeitamente elástico, como esse caso aqui, ou perfeitamente inelástico, como esse caso aqui. Entendeu? Então, todos os bens vão ser classificados nesse intervalo. Aí você pode dizer, né, a partir da análise da elasticidade de um determinado bem, se ela é mais inelástica ou menos inelástica. Se ela for mais elástica, significa dizer um tipo de bem que, mesmo que o preço varie, tenha uma variação pequena, a demanda por ele vai sofrer uma variação muito grande. Já no caso, né, de bens que são inelásticos, cuja demanda é inelástica, cuja elasticidade, preço da demanda é inelástica, né, se você tiver uma variação, mesmo que grande, né, do nível de preço, a quantidade demandada sempre vai variar em um sentido menor. Então, a maioria dos bens, né, irão se encaixar nesse tipo de intervalo aqui.
ou eles vão ter uma demanda próxima a essa, parecida com essa, perfeitamente elástica, ou seja, uma reta horizontal, ou eles vão ter uma demanda parecida com essa, ou seja, né, uma reta, né, vertical. Uma outra coisa interessante é que essa elasticidade, que era a elasticidade de preço, ela não é a única. Então, existem diversas outras formas de elasticidade. Então, algumas também são igualmente famosas. A elasticidade de preço, né, preço da oferta ou preço da demanda, sempre vai ser bastante estudada, mas existem algumas outras que também são muito importantes. Uma delas é a chamada elasticidade renda da demanda. Então, preste atenção que aqui já é uma outra análise, aqui já é uma outra ideia. Aqui é a elasticidade de renda da demanda, não é a elasticidade de preço da demanda. E o que é que ela mede? Para que ela serve? Né? Ela mede a variação percentual na quantidade demandada decorrente da variação de 1% na renda. Então, você poderia imaginar, se a renda dos brasileiros aumentar 1%, qual vai ser o aumento da demanda de arroz, por exemplo? A, a, o que vai lhe dar essa resposta é exatamente a relação de elasticidade de renda da demanda de arroz, nesse caso, no exemplo que eu acabei de dizer. Então, a elasticidade de renda, ela mede a sensibilidade da demanda a uma variação do nível de renda das pessoas. Aqui nós temos a fórmula matemática da elasticidade. Se vocês da elasticidade renda da demanda. Se vocês forem voltar lá atrás na aula anterior, vocês vão ver que o padrão da fórmula é basicamente o mesmo. O que está mudando é simplesmente as variáveis, uma vez que agora nós estamos tratando da renda e não do preço. Então nós temos aqui a variação percentual na renda, perdão, a variação percentual na quantidade, né? Então a variação percentual em Q, né, dividido pela a quantidade, né, a quantidade inicial, e a variação na renda dividido pela variação da renda pela renda inicial. Aqui nós temos somente aquela formulazinha, né, aquela adaptaçãozinha matemática para a fórmula ficar nesse formato aqui. Também não vou me alongar muito nisso, porque nós já fizemos isso na aula anterior. A manipulação é exatamente a mesma. Então aqui nós temos a fórmula, né, que mede a elasticidade renda da demanda. Então, e ela é representada por isso aqui, né? O E, né, de elasticidade, e o I. Esse I é de renda, né? Vem do inglês income, né? Então, renda em inglês é uma palavra que começa com I, né? Só para vocês saberem de onde vem esse I. Então, I aqui, né, em economia quer dizer renda. Uma coisa interessante, já que eu falei, né, dessa questão, é que a ciência econômica, né, ela tem uma série de simbologias, né, algumas letras representam algumas, algumas funções ou alguns conceitos específicos. Então, por exemplo, aqui está descrito alguns. E é sempre elasticidade, né? O I sempre vai ser renda. E o Q sempre vai ser quantidade, né? Seja quantidade demandada ou quantidade ofertada, entendeu? Então essas letras em economia elas seguem um padrão, né? Então uma simbologia, né? Então só para vocês ficarem atentos para quando vocês encontrarem mais na frente outras letras, outros símbolos, né? Ou reencontrar essas letras aqui, vocês sempre saberem, né, que vai ser sempre do mesmo jeito. Então, E em economia representa sempre elasticidade. I representa renda, Q representa quantidade, por aí vai. Para cada variável, para cada conceito, você pode encontrar uma letrinha correspondente. Né? Isso aí a gente vai pegando com o tempo, né? Então, a gente vai estudando, à medida que nós vamos estudando as coisas, a gente vai se familiarizando, entendeu? Porque provavelmente vocês vão encontrar esses conceitos mais à frente. Bom, aquela foi a chamada elasticidade renda, né, da demanda, mas continua havendo outras. Uma outra bastante famosa é a chamada elasticidade cruzada da demanda. Ela é bastante interessante. A elasticidade cruzada da demanda, ela vai medir a variação percentual na quantidade demandada, né, de uma mercadoria decorrente da variação de 1% no preço de outra mercadoria. Ou seja, ela mede um efeito cruzado. Aqui tem um exemplo que ajuda a entender o que é que isso significa. Ele diz aqui, ó,
né, que considere-se os dois casos considere o caso de dois bens substitutos, né, manteiga e margarina. Bom, manteiga e margarina são bens que são muito comuns, assim, aliás, perdão, muito semelhantes, um com um em relação ao outro, de modo que se você substituir margarina por manteiga, não vai mudar muita coisa em termos de sua satisfação. Então são bens muito próximos, então eles são bens substitutos. Você pode trocar um pelo outro e isso não vai significar muita coisa. E aí, nesse caso, por exemplo, imagine que você tem um aumento muito grande do preço da margarina. Então, a margarina está aumentando o preço muito, né? Uma inflação muito grande no mercado de margarina. O que é que isso como é que isso vai se refletir no mercado de manteiga? Vai, obviamente, haver um aumento da demanda por manteiga, porque algumas pessoas vão substituir o bem mais caro, que no caso seria a margarina, por um bem relativamente mais barato, né? Teria praticamente a mesma satisfação, e seria mais barato. Então, nesse caso, você vai ter um aumento no preço da manteiga, aliás, um aumento na quantidade demandada da manteiga. Então, um aumento no preço da margarina vai ocasionar um aumento do preço da manteiga. Então, isso é uma relação cruzada, ou seja, uma elasticidade cruzada. E você pode medir isso daqui, né, através da elasticidade cruzada da demanda. Aqui tem a formulazinha. Mais uma vez, assim como no caso da elasticidade de renda da demanda e assim como no caso da primeira aula, o padrão da fórmula é exatamente o mesmo. Isso não está mudando, né? O que está mudando somente são as variáveis. No caso da elasticidade cruzada, né, da demanda, nós temos aqui, né, a variação, né, na quantidade demandada da mercadoria B, né, dividido pela variação, né, percentual no preço da mercadoria M. E aí, mais uma vez, nós temos aquela formulazinha, né, aquela adaptaçãozinha que deixa a fórmula com esse padrãozinho aqui, que é mais fácil da gente reconhecer a elasticidade. Sempre que a gente vê esse padrão de fórmula, necessariamente está se referindo a uma elasticidade. Então, nesse caso, nós temos aqui a fórmula da elasticidade. Bom, ó, apareceu uma outra letrinha, né? Que é a letra P. A letra P sempre representa preço, entendeu? Sempre representa preço. Então, também para a gente familiarizar com essa simbologia, né, da economia, é importante isso. Ó, também tem uma outra coisa que é interessante em relação à elasticidade cruzada. No caso, quando nós estudamos a elasticidade preço da demanda, nós vimos que esse número sempre era negativo. Por quê? Porque, em teoria, por definição, o aumento do preço de uma mercadoria leva a uma redução na quantidade demandada dela. Então, se as mercadorias estão ficando mais caras, as pessoas vão comprar menos daquela mercadoria, ou seja, vão demandar menos. Então, isso é a definição de demanda, né? Então, permite estabelecer que essa relação é uma relação inversa. Então, é fato, né, esperar que a elasticidade preço da demanda seja um número negativo. Mas olha o que acontece com a elasticidade cruzada, né, da demanda. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, como está descrito aqui, ó, a elasticidade cruzada da demanda é positiva no caso de bens substitutos. Então, se os bens forem substitutos, ela será um valor positivo. Mas se ela for negativa, os bens serão complementares. Então, uma forma de você analisar se os bens são complementares ou substitutos é analisando a elasticidade cruzada deles. Se você observar que esse valor é positivo, se trata-se de bens que são substitutos. Se essa relação for negativa, se trata de bens complementares. Então, basicamente isso. Bom, nessa aula nós vamos ficando por aqui, né? Quando for na aula da semana que vem, nós vamos repetir esse padrão de análise somente mais para o caso da oferta. Eu queria aproveitar o finalzinho da aula para desejar para vocês um feliz ano novo, né? O ano que passou foi um ano bastante difícil, né? Para todo mundo. Então, eu espero que esse ano seja um ano bem melhor, né? Que os sonhos de vocês se realizem, que vocês continuem, né, bastante motivados, né, para ter um ano bastante interessante,
uma mensagem que eu vi que eu acho interessante compartilhar era a seguinte: que se nós todos lutarmos para ter um ano legal, um ano bom, realmente nós vamos ter. Então vamos se agarrar a esse espírito e mais uma vez um feliz ano novo para vocês, entendeu? Obrigado e até a próxima, até semana que vem.